nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez bebendo da fonte, da palavra, da vida que nos leva à salvação. O Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, quando nós estamos no cotidiano de nossas vidas, nós vamos ver muitas realizações que vão acontecendo e que nós nos admiramos. Ficamos admirados, as coisas do dia a dia, quando nós vamos participando de vários convites. Vamos dar um exemplo aqui bem do cotidiano, para uma peça teatral, uma peça de concerto musical, para um encontro em família, para uma festa de casamento. Nós vamos ver que quando nós chegamos lá, já está tudo preparado. Nós celebramos aquela alegria, mas deveremos perceber que todo este dar-se a nós convidados por essas pessoas que se apresentaram, que manifestaram essa alegria do dom de Deus nas suas manifestações, nós vamos perceber que antes teve uma preparação. Essa preparação exigiu esforço, dedicação, luta, garra, determinação. Isso tudo fez com que esse conjunto de elementos depois tivesse como resultado esta apresentação, a qual muitos depois, a partir da vivência dessas situações, batem palmas, ficam felizes, parabenizam aquelas pessoas. Mas vejam, tudo antes teve uma preparação. Por isso que no Evangelho de hoje, Jesus está dizendo claramente para nós. Eles estão vendo o que Jesus fazia, diz o Evangelho. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus realizava os milagres, Jesus curava, Jesus dava a visão ao cego, Jesus ressuscitava, devolvia aquele filho, o filho de Naim, aquela viúva. Tudo isso Jesus foi fazendo. Isso foi causando admiração. Mas vejam, quando Jesus diz que vai sofrer e vai ser entregue nas mãos dos homens, todos ficam sem entender. Como diz o próprio Evangelho, o sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. Ainda não tinham chegado o tempo de Pentecostes para que Jesus abrisse a inteligência dos discípulos e eles compreendessem, como foi lá depois da ressurreição para os discípulos de Emaús, que eles caminhavam, não entendiam, mas o coração estava sendo aquecido e depois eles compreenderam, é o Senhor. Assim com você, comigo, quando nós estamos vivendo no dia a dia. Entenda, aquilo que você precisa, como muitas vezes nós almejamos, ter condições, vida digna, ter sempre essa oportunidade de ter o que é necessário abundantemente para a nossa vida, exige esforço, exige sacrifício, exige a tua participação. Por isso,
que nós não podemos ficar iludidos. Jesus não quer nenhum de nós iludidos, no sentido, eu vou rezar e tudo já vai acontecer. Jesus quer tirar de nós essa ideia falsa de que rezando tudo já vai acontecer de maneira mágica, de forma nenhuma. Rezar para que a ação de Deus em nós nos ajude a carregar a cruz a cada dia. E assim você, com certeza, não tem uma menor dúvida, vai encontrar os primeiros lugares, você vai ser um vencedor, você vai ser ainda esse exemplo, essa luz refletida a partir da luz primeira que está a luz primeira de Jesus que está em você. Por isso, vamos adiante. Tenha certeza, lute, vá adiante, porque de fato muitas coisas maravilhosas Deus preparou para nós, mas com a nossa participação. Por isso, Jesus disse sempre, continuará dizendo: segue-me, para que assim possamos de fato bendizê-lo e glorificá-lo como nosso Deus, nosso Salvador. Deus abençoe em nome da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.